Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvia Bessa, eu sou repórter especial do Diário Pernambuco e no nosso programa de hoje, sobre saúde, vamos tratar sobre Código de Ética Médica. A gente trouxe aqui o médico André Dubé, ex-presidente do CREMEP, né? E ele participou também das discussões sobre a elaboração e eu queria perguntar ao senhor, doutor, quais foram os temas mais abordados, quais foram as preocupações principais de vocês que elaboraram o código? Obrigado pelo convite. Obviamente, a preocupação de todos nós que fazemos o Conselho Federal e os Conselhos Regionais é sempre a autonomia do paciente e o respeito à sua vontade. E para isso, as evoluções tecnológicas, as formas de se comunicação hoje da sociedade civil mundial mudou muito. Hoje você pode pedir de um táxi, de uma medicação, de uma comida e também a relação, se comunicar com os seus médicos. Então havia necessidade de se regulamentar, de impor limites que você não pode, e aí é uma preocupação nossa, é que as mídias sociais não substituíssem o exame presencial, o exame físico, que é uma coisa ainda hoje muito importante na medicina. Agora, claro, uma orientação de uma mãe que um exemplo, foi de manhã para o pediatra, está com a dúvida ainda de uma medicação, isso sim, uma orientação pode ser feita. Então vamos aproveitar essa deixa e fazer uma tirateima em web, né, também, sim, sobre o que foi aprovado e o que é permitido, os assuntos tão polêmicos. Por exemplo, prontuários. Eu sei que tem novidades com relação a prontuários. O que é que o senhor pode dizer sobre essa novidade? Bem, o prontuário para nós é um documento revestido de toda uma natureza jurídica e principalmente o sigilo médico. Uhum. No prontuário está consignado toda a história do paciente, não é? Então, diríamos que é um manto sagrado do médico, o prontuário. E até então, o prontuário médico só podia pertencer ao paciente. Estávamos tendo vários problemas porque a autoridade jurídica, o juiz, ele solicitava e havia um entendimento que havia uma necessidade de ser nomeado um perito médico pelo juiz. Uhum. O juiz fazia as perguntas que ele achava que deveria ser retirada do prontuário. Uhum. e esse perito médico passaria para a autoridade judicial. Hoje não. Hoje, se o juiz solicitar o prontuário, isso pode ser concedido pelo diretor técnico. Por que essa mudança? Houve um entendimento, se a pessoa está fazendo alguma denúncia, ela estaria renunciando em parte ao seu sigilo médico. Deixa isso bem claro, Silvia, até aproveitar essa audiência sua. O delegado de polícia, o Ministério Público não tem acesso ao prontuário. Uhum. Tá? O prontuário só o juiz é que pode requisitá-lo. Sim, sim. E com relação ao prontuário ainda, eu achei interessante porque no código frisa que o paciente tem o direito de receber o prontuário com todas as notificações da evolução, com relação a datas, medicamentos e tal. Às vezes você recebe o prontuário, mas ele não é legível, então você não entende nada, vai para casa e sem saber o que de fato... Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, está contemplado no Código de Ética Médica, mas também existe uma resolução que os médicos, quando consignarem, ou seja, quando registrarem a letra, a caligrafia do médico tem que ser legível. Pois é, agora eu trago outro assunto que é a recusa do médico. O que é que muda com relação à recusa do médico? Ele pode dizer, essas condições, estou aqui no SUS atendendo, eu não estou em condições plenas de atendimento, eu não quero atender esse paciente, eu não posso atender esse paciente. Muda isso? Evoluiu de alguma forma? Quando o médico verificar que não há condições, tanto de natureza estrutural, de natureza de recursos humanos, ele deve, tá certo, se dirigir ao seu diretor técnico, que é a pessoa responsável por todo o bom funcionamento daquele hospital e fundamentar por que está tomando aquela decisão, de preferência se tiver mais médicos na unidade, que eles façam um relatório bem fundamentado e também entre em contato com o seu Conselho Regional de Medicina para se resguardar. Obviamente, no Código de Ética Médica, ela contempla que também não pode ser qualquer motivo, porque do outro lado também está uma população carente que precisa do atendimento. Eu queria que o senhor me explicasse um pouco melhor ainda sobre essa questão da recusa, sobre um termo que tem lá e trata sobre a objeção da consciência. Me parece que há uma autonomia a partir de agora dada ao médico,
que o médico pode se recusar por entender que aquele paciente, de alguma forma, ele não pode atender, desde que haja outros médicos que possam substituí-lo. Mas é um termo muito técnico, né? O paciente e o internauta talvez tenham interesse em saber o que significa objeção da consciência, que dá o direito ao médico dizer, esse não, eu não atendo. A objeção de consciência, nós entendemos, aquela que a gente vive num país laico, que nós temos várias crenças religiosas que têm que ser obedecidas. Vou dar um exemplo bem prático para que os nossos internautas entendam. Imaginemos que você está num hospital ou numa maternidade de referência contra violência sexual, não é? Você tem um anestesista que trabalha nesse hospital e que seja contra o aborto. Aí tem dois parâmetros. Uma coisa é você ir trabalhar num hospital em que vai fazer o atendimento para as mulheres e, por desdobramento, teoricamente, a necessidade do aborto. Aí uma coisa. Outra coisa é a pessoa estar no hospital que não tem esse perfil, que se torne com esse perfil por objeção de consciência, por ser contra o aborto, talvez ela não queira fazer o anestesista. Hoje, agora, no atual Código de Ética Médica, está contemplado isso. Não existia essa possibilidade. Não existia essa possibilidade, porque até a questão de omissão de socorro. Agora não. Nós temos problema também testemunho de Jeová, que os médicos não se sentem à vontade de operar os pacientes que não tenham, dependendo, obviamente, da magnitude da cirurgia, de ter a reserva de sangue, então ele pode ter, desde que obedecido o que está contido no parágrafo, que tenha outro médico para assumir o caso. Então, tangencia um pouco o direito do médico, né? Sim. E pela ótica do paciente, o que é que ele tem direito agora, a partir do novo código, de dizer, assim, eu não quero essa condução, ou eu quero, eu autorizo ou não? Hoje, o médico ele tem que ter, Silvia, com o seu paciente, uma conversa bem franca, mista, até para que o próprio paciente consiga entender que o médico está falando, né? Inclusive o médico ele deve usar o vocabulário dele. Um exemplo, você vai dizer que você está com cálculo na bexiga, em vez de você dizer esse termo, você vai dizer, o senhor está com uma pedra na sua bexiga, ou seja, fazer com que o paciente... E aí, o médico, ele tem que fazer isso e tem que respeitar o paciente, a sua decisão. Não pode o paciente ser abandonado, que era uma preocupação nossa do Conselho Federal, em que as pessoas, mesmo que não decidam não prosseguir com o tratamento, que aí passa um pouco pelos cuidados paliativos. As pessoas ainda hoje confundem cuidados paliativos com omissão. Pelo contrário, cuidados paliativos é respeitar. Você tirar um paciente de 85 anos do convívio familiar e colocar num leito de UTI, fora, sem... A opinião dele vale, doutor? Sim, vale, obviamente, desde que ele esteja gozando de todas as suas intelectuais. Mesmo assim, se ele não tiver a família, tá certo, é responsável. E aí eu acho que é uma coisa muito importante, que a relação médico-paciente também contempla também a família. Porque quando o paciente adoece também a família. Aí esse código traz novidades com relação a isso. Se o paciente disser, olha, se você um dia quiser colocar um traqueóstomo em mim, eu não tenho interesse, eu não quero viver com traqueóstomo. É respeitada a sua opinião? Sim, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que chama de diretivas antecipadas de vontade. Diretiva antecipada, o próprio tratado, e não precisa de um documento formal em cartório, nada disso. Basta a pessoa escrever ou mesmo se tiver alguma dificuldade de escrita. Escrever e dar alguém da família, sim, funciona? Sim, ou mesmo se ele tiver uma dificuldade a oralidade também é funcional, você pode dizer. Obviamente, o médico tem que explicar que aquilo tem repercussão, pode ter alguma repercussão. A gente está com o tempo curtinho, mas tem um assunto que eu acho fundamental tratar, sobretudo com relação ao SUS. O médico hoje, talvez o paciente não saiba, mas existem vedações para que o médico não cobre nada extra para atendimento público, não é isso, doutor? Sim. Não, isso é uma infração grave no Código de Ética Médica, né, que está na parte de responsabilidade profissional. Não pode haver nenhuma cobrança do paciente do SUS. Isso inclusive existe um artigo também que é praticar crimes ou corromper costumes. Dependendo do cenário, até dizer que isso é um crime, você não pode haver cobrança, né, de nenhum tipo dos pacientes do SUS.
Doutor André, foi excelente sua entrevista. Eu fico muito feliz, porque certamente vai ajudar muitos internautas a tirar dúvidas simples do dia a dia. Eu agradeço e convido para o senhor voltar uma outra vez para a gente conversar sobre essas questões de mídias sociais que são tão pertinentes. É um prazer e o Conselho Regional de Medicina se coloca à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. A você, muito obrigada pela presença, por nos prestigiar. A gente está aqui semana que vem. Até mais.